Tudo bem? Olá, seus nerds. Aí, eu comecei já errado porque esse vídeo vai pro Nerd Café também. Então, olá, seus nerds. Eu tô olhando pro lugar errado, tô olhando pra câmera, né? Cá. Olá, seus nerds. É porque a câmera tava aqui, agora tá ali. Tudo bom com vocês? Então, olha só quem tá aqui do nosso lado. Do nosso lado. Esse time. Deixa eu explicar uma coisa. Toda a Bienal a gente tá fazendo uma live com os convidados, né? Eu ia trazer pra fazer um vídeo com o Sidney Guzman. Só que antes desse vídeo teve um painel no Távola Nerd com esse time de peso aqui. E foi tão massa, velho. Foi tão massa que a gente tem que continuar esse papo aqui. Então temos aqui Tony Silas. Obrigado, Tony. Sidney Guzman. Heron Vilar, nosso amigo. E Fábio Paiva. Galera, vamos lá. Vamos continuar tentando ter uma linha coerente pra galera que tá em casa, que tá assistindo. A gente estava falando sobre o cenário nacional de quadrinhos, né? O que, primeiramente, eu encontrei Sidney na CXP Tour. Tem um vídeo dele no Nerd Café, que eu até fiquei meio nervoso assim e tal, porque eu tava meio emocionado, real, de conversar com ele. É peso. Né? Que eu até disse assim, eu fiz, cara, uma das pessoas que eu vim pra ver na CCXP foi você. Foi você, assim. E perguntei como ele se sentia, tipo... Não é um quadrinista, não é roteirista, tipo, e aí virou uma atração, Sidney, né? Uma coisa à parte. É o cara, e cria e tem esse carinho da gente, né? Mas aí eu pergunto para Sidney e para a mesa, né? Como vocês estão vendo o cenário atualmente dos quadrinhos nacionais? A gente tá tendo um boom de eventos, Bienal Geek é um deles, né? Aqui em Recife. Teve a CCXP, etc. A gente vive um momento do cinema... com super-heróis, né? E aquela coisa toda de que o cinema tá fazendo a galera conhecer os quadrinhos e etc. Mas vocês acham isso? Como vocês estão vendo o cenário hoje? Saca? Quem quer começar aí? Sidão. Já que você me apresentou, eu começo. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. De novo, prazer estar aqui na Bienal Geek. Que bom que foi realizar essa Bienal Geek para não perder foi criado, a semente que foi plantada com a CCXP Tour ano passado. Foi importantíssimo vocês fazerem a manutenção daquela semente. Eu costumo dizer que a gente não vive um momento criativamente melhor desde que eu leio o quadrinho. Não teve um momento com tanta gente produzindo quadrinho nacional bom ao mesmo tempo. Como eu falei, tem muito quadrinho ruim também, mas em qualquer mercado tem. E o Heron, na palestra, ele falou de um negócio importante, que é a gente pensar o produto já fora do quadrinho. Mais do que pensar em personagem, pensar em títulos, a gente tem que pensar num negócio chamado propriedade intelectual, que é o que os caras querem. Hoje todo mundo quer conteúdo. E se a gente falar, os Vingadores, tem adaptação de cinema e tal, vamos lembrar que a gente vem aí com Tungstênio, do Marcelo Quintanilha, adaptado para cinema, vem Turma da Mônica Laços, adaptado para cinema, vem o Doutrinador, adaptado para cinema, e vai vir mais quadrinhos. O Doutrinador, gente, teve 3 HQs independentes publicadas e... Quer ver? Aqui quem leu? Eu li. Vocês leram? Eu não, eu ainda não. Pois é. Pouquíssima gente leu, mas o produtor leu e sacou que aquilo podia virar um filme. Porque é uma pegada mais justiceiro, e o que a gente falava lá é que tem gente que tem preconceito com esse negócio. Não, o cara parece o justiceiro da Marvel. E daí? A diferença é que ele mata políticos do Brasil. Hoje é do jeito que tá o negócio. Vai matar muita gente. Então. Mercado grande, né? Então, rapaz. Então, assim, existe uma galera, muita gente, querendo contar as suas próprias histórias. Escolheram os quadrinhos. Quando eu falo, eu sempre falo isso, o Fábio, os 3 aqui, o Heron, o Tony, os 3 produzem quadrinhos. Gente, pra você que tá me vendo aí, fazer quadrinhos é uma das maiores provas de amor à arte que existe. Porque os caras ficam, às vezes, 2 anos produzindo um álbum de 80 páginas e tal, e o cara lê na fila em 40 minutos esperando o autógrafo. Aí, mas você fez HQ muda. Você fez HQ muda, mas para não ter nenhum balão de texto, o tanto que você teve que pensar em narrativa é uma loucura. E assim, é muito importante que mais gente comece a entender e valorizar o trabalho desses caras. Você falou, eu brinco que eu sou o maior arroz de festa de evento de quadrinho no Brasil. Eu sou muito bem recebido, eu faço questão de tratar todo mundo bem, porque acho importante esse contato com o público.
o público, o meu leitor é o meu cliente, cara. E eu acho importante que ele se sinta respeitado. Se um autor independente me entrega um gibi, eu tento ler, tem uma pilha gigante, eu tento ler e dar retorno para todo mundo. Falo, olha, eu achei isso, eu não gostei daquilo. Porque eu entendo que para os caras é importante que, o Sidney, o editor da MSP, o cara do Universo HQ, ele leu o meu trabalho e me deu toques do que posso melhorar. Eu não sou a voz da verdade, o dono da razão, mas eu também não sou hipócrita de dizer que eu entendo de quadrinhos. Então, passar isso para as pessoas e esse contato que a gente tem aqui com os autores, com novos leitores, com profissionais que estão voltando para os quadrinhos, isso para mim não tem preço, cara. E é o que eu falo sempre, é missão de todos nós que trabalhamos com quadrinhos, espalhar o bom vírus dos quadrinhos para todo mundo. Como leitor, como designer, como desenhista, como roteirista. Só para, antes de passar a bola, eu só queria dar um depoimento. Há 2 anos, o Marcelo Campos, meu irmão da Quanta, me fez uma proposta, falou assim, não, vamos fazer um workshop de edição de quadrinhos? Eu falei, você tá louco? Quem é que vai querer ser editor de quadrinho no Brasil, cara? Você tá maluco? E ele falou, Sidão, no Brasil os autores independentes são seus próprios editores. E eles não têm, às vezes, a visão que você tem do que é editar. E para eles é importante isso. Bom, o resultado é que faz 2 anos, eu não ministro todo mês. Eu viajo com ele pelo Brasil e tal. Mas são quase 300 alunos já. Para mim é incrível. E teve profissional que desenhou para os Estados Unidos, teve profissional independente. Isso para mim mostra que há gente sim pensando em desenvolver o mercado e não sozinho. E acho que nós estamos num bom caminho. Nós somos otimistas. Mercado, acho que a palavra é mercado. Acho que a gente de fato vive um momento muito efervescente, tanto nacionalmente, aqui em Recife, Pernambuco também. A gente vem descobrindo novos talentos, resgatando os talentos que estavam um pouco desestimulados, que voltaram a produzir, que se juntaram para fazer coisa de boa, coisa de qualidade. Mas acho que é isso. Quanto mais se fomenta o mercado, mais exigente ele fica. E aí, como o Tony falava na palestra, mais qualificação ele necessita. Então, acho que é juntar força no sentido de fomentar, qualificar e distribuir. É o que a gente falava lá. A gente falava de Catarse, né? Das dicas do podcast sobre o Catarse, da alegria de realizar um projeto no Catarse e aprovar. Mas é só o primeiro passo. O que fazer depois daquilo, né? Que vida aquele projeto tem que ter. Isso é fundamental se pensar para que você possa cada vez mais atingir seu público, saber que público você quer atingir, que é outro assunto discutido lá na palestra. Quem é meu público? A gente falava que nesse evento tem K-pop, tem youtubers, tem gamers, mas são públicos muito distintos. A galera do K-pop talvez não leia quadrinho, a galera do quadrinho nem conhece o K-pop, né? Então a gente precisa realmente conhecer nosso nicho e ampliar cada vez mais. A gente foi convidado uma vez, Sidão, para montar um Artist Alley, um stand do Usina, dentro de um congresso da Nassau de saúde. A galera diz, o que é que tem a ver saúde com... Sensacional. Um stand de quadrinho dentro do congresso de saúde. Cara, a gente vai possibilitar para aquelas pessoas, que muitos são nerds, muitos leem, né? E até, aí outro disse, até a questão da anatomia. Se eu chegar lá com o sketchbook de anatomia, os caras vão se identificar. Tem mercado, sabe? Tem possibilidades. É só você saber explorar. Não, aproveitando que você falou da história da saúde, eu tava lembrando, porque o Sidão sempre fala, né? Deem presente, deem quadrinhos de presente para as pessoas lerem, conhecerem e tudo mais. Dessas loucuras acontece vez ou outra na Amazon, né? 60% de desconto e tal. O Pílulas Azuis entrou em desconto, tava por 15 conto, alguma coisa assim. Eu comprei uns 10, cara. Comprei. O que eu dei de presente para tanta gente, só que eu guardava para dar de presente para quem não lia quadrinhos. É isso aí. Aí eu dizia assim, leia esse, cara, quem sabe e tal, porque o Pílulas Azuis é cravado, né? Uma obra fantástica. E tem isso, porque eu li, pô, né? Aí eu leio o quadrinho há tanto tempo e tudo mais, sou professor. Eu aprendi tanto com aquilo, cara. Que aprender de saúde lá, né? Sobre o HIV e tudo mais. Tanta coisa que tinha lá. E que eu não sabia sobre HIV, sobre transmissão, sobre tantas coisas. Eu também. E, né? Aí é isso, a questão de saúde. E tem a ver com o que você falou também, era o negócio do público, né? Se a gente quer atingir o pessoal de saúde, por exemplo, por que não? Por que não começar a trabalhar com esses temas e chegar por esses caminhos, né? Fabião, até para contextualizar, para quem de repente você está vendo, a gente não sabe o que é o Pílulas Azuis, é uma história de vida comum
em que o cara começa a namorar uma garota, se apaixona perdidamente por ela, tem um filho, até o dia que ela pega e fala assim, eu sou HIV positivo. Cara, eu tava lendo, e eu falei isso no podcast, né? Eu falei assim, eu pensei, e se fosse comigo? Velho, eu acho que eu não seguraria a onda, eu não sei, eu tô falando de coração aberto. Eu não sei se eu seguraria a onda de ficar com ela. E é o que o Fábio falou, é um aprendizado. Tem uma hora que estoura a camisinha. E aí eu falei, na minha cabeça, infectou. Tá infectado. Aí o médico explica, ele falou, cara, não é assim não. Eu falei, não. Cara, eu tenho 51 anos. Eu fiz o texto de quarta capa da edição brasileira. Porque sou louco por essa história, acho maravilhosa. E é o que você falou, é uma história de vida. E quadrinhos contam histórias de vida. Pode ser ficcional, pode ser de aventura, pode ser a autobiografia, mas o quadrinho forma isso. E só pegar o gancho do que o Heron falou, o Catarse, que é uma plataforma de financiamento coletivo. O que a gente mais quer é que as editoras invistam nos autores nacionais. Como eu falei lá na palestra, nas bancas é impossível. Para a livraria, a gente já começa a ter algumas editoras pagando para produzir, o que é raro para você que não sabe. Geralmente o cara entrega o quadrinho pronto, você vai ganhar uma porcentagem na venda e você não ganhou nada para produzir. Isso é uma realidade no Brasil e que tem que mudar. Isso tem que ser mudado. O que está acontecendo? O Heron lança uma campanha no Catarse, ele vai lá e arrecada, sei lá, 40 mil reais. Tem editora que fica de olho no que ele arrecadou, porque falou, peraí, esse cara, se ele arrecadou 40 mil no Independente, ele tem público. Não foi e aí ele vai atrás dele. O Hiro com o Parsifal, né? Ele foi um sucesso enorme no Catarse, e aí ele tá agora com a Senac, acho, com a editora Senac. Ele vai, o do Catarse ele mandou para todo mundo, mas ele agora vai produzir de novo o mesmo álbum, agora com a editora. Isso é sensacional. Uma pergunta para Tony. Tony, tu é daqui de Recife e tal, né? Trabalha para as grandes editoras, Marvel, etc. Já fez grandes projetos. E também trabalha projetos pessoais. Pra tu que vive nesses dois mundos, tá ligado? Como é que tu tá enxergando o cenário hoje? Então, em continuação, porque o pessoal que não pegou a conversa anterior, basicamente em continuação a gente falava sobre a necessidade de se formar escola de fato, não escolas, mas uma escola em termos de conceito do que é ser um profissional ilustrador, defendendo a minha classe, vamos dizer assim, ilustradores, dentro da nossa realidade. E a principal questão é, por exemplo, editores, roteiristas, escritores, enfim, eles buscam e naturalmente, facilmente entendem mais do mercado. É possível você escrever tendo um trabalho em paralelo. Não é fácil, mas é mais possível do que o desenhista. E o desenhista, ele leva anos para aprender a desenhar. E quando ele aprende, enquanto ele faz a página, se ele não está recebendo automaticamente por aquilo já é uma repercussão financeira enorme. Então, o sofredor da história, vamos dizer assim, mais fortemente, é o ilustrador. Então, isso faz com que o nosso mercado ele tenha um vício de produzir para ser pago. Primeiro ponto. Na hora que ele pensa, vou produzir algo e preciso me manter, ele olha para o mercado independente, poxa vida, eu tenho que colocar no Catarse isso, aquilo, outro. Aí ele começa a ver quem está dando certo. Um deu certo, mas quando ele vai ver a gama de pessoas que não foram aprovadas no Catarse, aquilo já aflige ele. Falando dos meus alunos, a maior ansiedade dos desenhistas iniciantes hoje, o que é? Like. Eles querem ter o trabalho dele publicado, mas eles querem postar e ver que vai ter curtida. E aí eles começam a melhorar em um aspecto, eles vão e postam aquele desenho. Aí vem poucos likes. Qual é a minha maior luta com eles? Aprendam a estudar e planejar uma produção antes de lançar. Porque é assim que é no mercado. Por exemplo, produz-se um filme, quando o filme está pronto, solta-se os teasers. Ou enquanto está em produção, tira uma foto do set aqui, tal, ali, tal. Beleza. Mas o desenhista, se ele posta um desenho e ele não é aprovado, emocionalmente é terrível. O roteirista, ele é obrigado a guardar.
O desenhista é o sofredor emocional e tarará. É muito difícil esse processo. Então, como é que eu vejo a situação do mercado nacional? É necessário formar uma escola, não apenas para ensinar a desenhar, mas ensinar o que é ter uma postura profissional, e isso passa por se melhorar como ser humano. Administrar ansiedade, necessidade de aprovação pública, entende? Vê a passagem que a gente está fazendo. E para finalizar, qual é a questão? É levar eles a entender que o mercado nacional ele está se espelhando muito mais no mercado americano. E o mercado americano não é um grande mercado. Esse é o ponto. Eu sempre falo com meus alunos, junta Marvel e DC e você não tem mais do que 200 títulos. E só na agência que eu estou, se Joe Prado, que é o agente, fosse abrir os e-mails, tem 1 milhão de pessoas querendo entrar para desenhar em 2 editoras que não tem mais de 200 títulos. E que as vendas oscilam muito, né? Que oscilam Hoje em muito. dia não é mais... Aí você vê qual é o mercado que eu me espelho, onde é que eu miro. Isso não é um projeto, como a gente falava, de 1 ou 2 anos, é um projeto de 10 anos, no mínimo, para começar a ver frutos de artistas que entenderam. Não, eu tenho que ser um bom profissional e não um bom personagem de Instagram. E ser um bom profissional para o mercado japonês, que é onde eu me espelho, é você ter habilidade para fazer uma pequena parte do processo muito bem. É muito difícil você ver um desenhista que ele faça muito bem personagem, figurino, cenário, é ou não é? É muito difícil. Muito difícil. Mas você vê o Katsuhiro Otomo, eu sempre falo do Akira, tudo é perfeito. Por quê? Porque foi um grupo de desenhistas para fazer só os personagens, outro grupo para fazer só o figurino, outro para fazer só textura, outro para fazer cenário. E aí você vê 10 páginas de quadrinho que não tem um texto e você não consegue parar de ver. Ou seja, a minha visão para o mercado é, se a gente quer um mercado grande e robusto, a referência não é o mercado americano, é o mercado japonês. E se a referência é o mercado japonês, a forma de formar novos profissionais é trazer para a realidade dos quadrinhos uma produção onde tenha character design, concept art, figurino, outro que faça só o cenário e outro que faça o acabamento, seja em cor, textura e preto e branco. E essa é a única referência que a gente tem de alta produtividade, com média de centenas de quadrinhos saindo mensalmente. Minha visão é essa. Isso não é para fazer rápido, é a longo prazo, mas essa é a visão. Rafa e Tony, sobre maturidade de mercado, essa mesa de convidados é um exemplo de que a gente tem ampliado esse conceito do que é ilustração e quadrinho no Brasil. Estamos aqui com um editor, um roteirista, vou inverter a sua ordem, o roteirista, o ilustrador, o editor e um doutor em educação que trabalha com quadrinhos. Ou seja, a gente tem aqui e o consumidor... E um consumidor, exatamente. Etc. Então a gente tem aqui a cadeia produtiva do quadrinho. Antigamente, para falar de quadrinho, era só ilustrador. Dificilmente, se não fosse Stan Lee, ninguém falaria de quadrinho, né? Então isso é muito interessante, que a gente começa a entender que é uma cadeia produtiva mesmo. Assim. Jogar uma questão, já que foi falado nisso de profissionalismo e tal, e nesse ponto que Heron tocou, né? Porque essa mesa desse painel também, ela foi feita de conhecimento, assim, a gente se conheceu e tal, e aí a gente se ajuda, e aí há vários movimentos, pelo menos aqui em Recife, há vários movimentos, usina coletiva, feiras guardianas, etc. Mas eu quero fazer uma pergunta bem pessoal, assim, porque, como ele falou, eu sou um consumidor, e além de ser um consumidor, sou metido a ter um site e falar sobre as coisas que eu consumo. Produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo, exatamente. E aí, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Sidão deve passar por isso também, eu queria a opinião dele. Eu sinto isso, pelo menos. Hoje há um boom de canais de quadrinhos, por exemplo. Né? Hoje a gente fala muito de quadrinhos, tem vários canais de quadrinhos, etc, etc, etc. Né? Vários sites falando de quadrinhos, é um momento legal na internet para se falar de quadrinhos. Certo? E aí eu tenho vários amigos quadrinistas, assim como a maioria dessa galera que fala sobre quadrinhos. Mas, Tony, se eu postar uma crítica sobre um quadrinho que eu peguei, eu tô indo contra o cenário nacional, saca? Eu posso postar... eu posso falar mal
de uma revista da Marvel, DC, eu posso descer o cacete. Eu posso falar mal de uma Graphic MSP que eu não gostei, etc, etc. Mas se eu falar mal de um quadrinho, falar mal não, criticar, na verdade, fazer uma crítica construtiva. Se eu disser assim, ó, não achei legal, etc. Saca? Aí você tá indo contra o movimento e tal, a galera simplesmente não aceita. Então eu queria que vocês me dessem uma visão do que vocês acham disso. Né? Sidney deve receber várias histórias, né? Para dar uma sacada assim. Eu escrevo sobre quadrinhos desde 1990. O Universo HQ está desde 2000. E, cara, a gente já criticou, eu já critiquei um monte de quadrinho nacional. E o que rola é verdade, é isso mesmo. Ah, não, se você bater num poderoso, pode. Cara, desculpa, o mercado se constrói assim. Se você não quer ser criticado, deixa o seu quadrinho na gaveta ou mostra só pra sua mãe e pra sua avó, meu amigo. Porque na hora em que você bota a sua cara no mercado, você tá sujeito a gente gostar e gente não gostar. Isso vale pro meu trabalho, pro do Heron, pro do Fábio, pra todo mundo. Do Tony, do Rafa, todo mundo. E é bem isso. Ah, não, você tá indo contra a cena. Não tá. Eu recebo um monte de quadrinho independente que eu dou o retorno e falei, cara, eu achei fraco. A maneira, você não precisa falar isso aqui é um lixo. Claro, né? Lógico. Você não precisa falar assim. Você fala, cara, eu acho que tem caminho assim, assim, assado. Acontece que também, já que nós estamos falando de internet, a gente tá... eu não gosto dessas denominações de millennium e sei lá o que e tal. Mas é o seguinte, tem uma geração que é a geração do mimimi, velho. Tem uma galera que, criticou meu trabalho. Cara, desculpa, eu posso gostar do seu próximo. Qual o problema? Eu não tô... Exato, não, e é isso. Aí, e às vezes ele tem uma falsa impressão de que tá massa. E aí quando chegar no mercado beleza, mesmo isso é normal, porque a mãe dele e a avó dele falaram que era legal. Exato. E é normal, a namorada falou que é legal. Não, também eu tava falando com o Heron, tem os amigos que sabendo disso, sabendo dessas reações, mentem. Ele não vai e fala pro cara tá ruim ou tem algum problema. Ele fala, pô, não, legal, parabéns, tá excelente. Só esse... Aí o cara tem a falsa impressão, é isso. E a gente, eu com o Heron aqui, Heron, leia e me diga mesmo, cara, o que você achou. E o contrário também, diga o que você achou de verdade, porque a tua crítica, eu sei que é amigo. Sim, o cara não tá dizendo pra te arrebentar, pra te eu sinto muito isso, tá ligado? Tipo, a galera tem muito pé atrás de falar sobre quadrinho nacional. Saca? Assim, de fazer crítica e etc. Não pode ter. O principal resenha do Universo HQ é o Odaci Júnior, que é da Paraíba. E o Odaci não tem essa, amigo. Ele é bem a minha linha. Hoje eu não resenho, porque evidentemente eu sou editor, não fica bem eu resenhar por uma questão ética jornalística. O Odaci resenhou um negócio lá, ele bateu pesado mesmo, até falou qualquer, mas ele justificou uma linha. Você pode não concordar com ele, simplesmente. O cara simplesmente foi pra internet, falou que ele era um cabeça chata com nome de mulher. Cara, desculpa. O cara faz uma crítica construtiva. Você tá na terceira série, velho? Você tá na terceira série, é isso? É assim que você reage a uma crítica? Você tá na terceira série. Porque é bizarro o negócio. E assim, o que o Fábio falou é verdade. Os amigos às vezes não têm coragem de falar, ou talvez nem seja isso. De repente os amigos são todos aqui do mesmo nicho que pensam igual. Mas assim, de novo, quando você vai pro mercado, saiba que o seu quadrinho pode atingir o Heron, que gosta de um quadrinho, eu gosto de outro. Eu posso não gostar, ele pode adorar. E saiba conviver com isso. A crítica faz bem. Aí os caras, não, porque você está indo contra. Eu tive uma discussão com uma pessoa, um grande nome do quadrinho nacional no Twitter, justamente por causa disso. Quem faz os sites sobre quadrinhos e os canais, ninguém não ganha dinheiro com isso. Os caras compram os quadrinhos. Ele tá pagando o quadrinho para criticar. Então ele tem todo o direito da opinião dele. Agora, só para finalizar, da mesma maneira que o Tony falou, o desenhista tem que se apurar o tempo inteiro, o roteirista tem que estudar para escrever melhor. Quem comenta quadrinhos, quem escreve quadrinhos também tem que fazer isso. Eu falei disso no último Confis Universo, porque é justamente isso. Tem uma galera que está querendo comentar, eu acho o máximo, eu quero que mais e mais gente comente sobre quadrinhos. Mas é vital se preparar. Não, isso é coisa de velho. Se prepara. Eu falei, cara, você não pode falar que o Batman é da Marvel. Eu quero que o leitor fique mais tempo conosco. Se você der mais informações... Você sabia que a história do Tony se passa, né, numa história que tem referência, uma lenda, não sei o quê... Isso, cara... Ui, caraca, isso é uma informação bacana demais para passar. Não, é só vai analisar o roteiro e o desenho?
Então, tem que haver preparo também de quem quer comentar quadrinhos. Bagagem cultural, por exemplo, que é uma coisa que falta às vezes aos comentaristas, que no caso, você coloca lá um trecho, por exemplo, de um poema de Camões, citando aqui o que a gente fez a noiva. Se o cara não souber, ele vai ler, ele vai passar batido e vai criticar um ponto X que ele pensa que está ruim, que é uma conexão com aquele poema. Simplesmente ele não entendeu. Ele não entendeu. Exatamente. Mas ótimo que o Tony falou, porque assim, o quadrinho como cinema, ele tem várias camadas de entendimento. O cara vai ter o cara que vai falar, caraca, ele botou Camões. E o cara que não vai ler, o cara que não vai entender. O cara que vai no cinema, nós vamos ver o Vingadores, lá tem uma referência a um quadrinho dos anos 70, a gente... e a galera não vai entender nada. Verdade. Então é isso, tem várias camadas de entendimento. Se você quiser que todo mundo entenda, aí no final você vai lá nos extras, coloca, então, na página tal tem um poema de Camões. Mas aí é explicar a piada. Pegadas na areia. Mas está a referência nas páginas. Agora, aí a gente está entrando numa coisa interessante, que é a gente compreender o quadrinho como entretenimento, claro, mas entender essa dimensão da arte. Se você tem ali um poema de Camões, tem a referência aí embaixo, e você diz, poxa, peraí, dá uma pausa, abre o Google, bota o poema de Camões e entende, não, lê o poema e vê as referências sobre como o poema surgiu, o impacto que ele teve naquela época e tudo mais, o significado que ele ficou. A sua leitura do quadrinho vai ganhar uma dimensão absurdamente maior. Isso é arte, no sentido de você pegar o quadrinho e não se limitar a ele. Ele tem conexão com o mundo que existe. Então, o comentarista, quando ele vai para essa dimensão, ele não vai ser um comentarista barato. Ele fez uma referência de Camões, esse poema na época teve um impacto tal, e a referência tá essa aqui, e a ligação na página tal é a resposta ao poema. É outra coisa. Isso que o Tony falou, só para comentar, porque isso vale, ele citou Camões, mas isso vale para qualquer coisa de cultura. Por exemplo, o segundo filme do Shrek. Eu estava vendo com o meu filho, tem uma cena que ele e a Fiona estão indo conhecer os pais dela. E aí os caras estão tocando os clarinetes lá e tal. E aí aí o último faz. Aí eu comecei a rir, meu filho olhou pra minha cara. Eu falei, filho, essa piada é pra mim. É as camadas. O cara tocou a trilha de Havaí 5-0. E aí, como é que o cara ia entender? Meu filho não ia entender, eu entendia. Então, quer dizer, mas o cara fez todo um trabalho de referência pra isso. Aliás, não, camadas com uma cebola, não é? Com uma cebola. Com uma cebola. E aí é o mínimo de pesquisa também, pra você falar alguma coisa exato, né? Mesmo que você não... vou falar aqui, não entendi, acho que eu não entendi. Aí lê de novo, pesquisa aquilo ali, né? É como vocês estavam falando. Vocês falaram uma coisa... Só um ponto. Sempre falando pra minha parte. Desenhistas também. Porque um desenhista que ele não tem bagagem cultural, ele vai ver um poema e ele não vai fazer ideia da expressão facial, corporal que ele precisa colocar naquele quadro, ambiência e tudo mais. Bagagem cultural do desenhista não é só desenho. Ele precisa ler filosofia, precisa ler poema, ler tudo. Às vezes a pessoa pergunta, eu quero fazer quadrinho, que conselho você me dá? Eu falo, leia. Leia. Mas inclusive para desenhar, mas eu quero desenhar. Leia. É verdade. Ainda sobre essa coisa da crítica e da discussão, acho que no processo interno também é muito importante essa abertura e esse respeito entre os produtores. Por exemplo, a gente quando fazia a noiva, eu mandava o roteiro para Tony fazia as considerações dele e eu respeitava muito, né? Então quando chegava para mim o layout ou a página, tinham referências dele que não estavam no meu roteiro. E aí eu inseria como texto, esse diálogo é fundamental. E aí se eu me chatear, não, Tony, você vai ter que fazer do jeito que eu quero. Ou se ele manda para mim, olha, vai ser isso aqui, eu sou ilustrador da Marvel, tu tá escrevendo teu roteiro, te vira. Entendeu? Não é isso. Acho que esse respeito como editor também, né? Ouvir o editor, respeitar o editor é fundamental. Iron, eu falava disso ontem, no bate-papo sobre o Jeremias Pele. Eu edito quadrinhos há quase 30 anos. E no Jeremias, foi a primeira vez que eu não me senti completamente à vontade de analisar um roteiro sozinho. Porque, cara, eu não passo por racismo, cara. Eu nunca passei. Aí eu chamei um amigo meu que é negro, o Lucas Eddy, do Melhores do Mundo. Ele leu o HQ, ele leu o roteiro e me retornou chorando, mandou um áudio e falou, parei 3 vezes porque eu chorei. Tal. Aí durante o processo tem uma cena em que o pai do Jeremias vai dar uma bronca nele gigantesca. É um balão que tem, sem brincadeira, umas 10 páginas. E quem me conhece, quem já viu sabe que eu nunca deixo um balão desse tamanho. Eu eu dividiria. O Jefferson chegou e falou assim, não, Sidão, aqui tem que ser assim, porque é o momento que o pai tá falando sem pensar. É aquele...
falei, ele tá Demais. certo. Ele tá certo. Então, assim, quem disse que o editor tá sempre certo? Você tem que ter esse jogo de cintura, de saber como se comunicar, de negociar. Então o Tony fala, pô, aqui acho que esse enquadramento tá muito melhor do que você sugeriu. Pô, legal. Se você não concordar, o que você acha da gente por aqui? Eu sempre falo isso, Heron. Todas as Graphic MSP tem alguma coisa que vocês leram que eu sugeri e que vocês não vão saber. Que não é para saber. Porque só se o autor quiser contar. Porque eu não vou contar. Porque é a hora que o trabalho do editor tem que ser invisível. E só ele vai saber. Isso é importantíssimo. Eu vou até mostrar a cena aqui. Segura aqui. Vou mostrar a cena pra vocês. Ó, aqui, ó. A cena é essa aqui, ó. Vocês vão ver. Olha o tanto de texto que tem aqui, ó. Só que é o momento em que o pai dele fala pro Jeremias o que é ser negro. E é chocante. E aí tinha que ter esse impacto mesmo. E aí eu falei, ele tá coberto de razão. É pra ter uma quebra. Foi isso que aconteceu. O tamanho do quadro Perfeito. faz a gente paralisar, né? Paralisar, a expressão se paralisa. É isso aí. São as partes se ouvirem mais, né? Se respeitarem mais, em todos os âmbitos. Vocês estavam falando uma coisa ali, eu achei interessante. O brasileiro não lê, ou ele lê e ele não lê quadrinhos? Como é essa relação? Fábio, que vem da educação e tal, e se ele não lê, como é que a gente vai fazer para melhorar isso, Fábio? Eu queria dizer também... Você que assim como eu, tá nas escolas. Né? Exatamente. Aliás, né, oi, eu sou o Fábio. Sou Fábio Paiva, sou professor, porque a gente se apresentou lá, né, chegou aqui na loucura. E eu faço esse trabalho, então, com professores. A ideia de trazer o quadrinho para a educação, do ponto de vista dos professores, a gente faz oficinas, a gente vai para as escolas fazer essa apresentação para os professores. E eu trabalho também, cara, com um negócio que é assim. Eu vou para as oficinas, para as escolas, para mostrar para os professores o quanto eles gostam de quadrinhos. Mesmo sem saber. Sem saber. Vocês gostam de quadrinhos, porque quadrinho é isso aqui, ó, é isso. Aí eu mostro assim, ó, tem uma galera, eu sempre boto, Sidão, a primeira tira que aparece a Mônica, de 63, e digo assim, olha, vocês não vão conseguir desenhar igual o Maurício e tudo, o desenho é massa, mas aí eu mostro a Turma da Mônica Jovem, que tem aquele visual, eu falo, tem uma diferença grande aqui, uma diferença de 50 anos, então vocês têm, mas se eu quiser produzir quadrinho assim, você na sala de aula, você professor, você não faz uma tirinha assim, com o seu desenho, do jeito que você gosta, você não faz, você não vai ser o Maurício de Souza, mas você faz quadrinho para os seus alunos, você trabalha com isso, mostrar para eles que o quadrinho tá ali, cara, o quadrinho é um negócio acessível desse ponto de vista também, o quadrinho é uma arte livre, eu defendo isso, é uma arte tão livre que isso pode estar na sala de aula em muitos contextos, e a gente, né, a Rafa também tem feito isso, a gente vai para as escolas defender e tudo mais. E aí, assim, a questão da leitura em si, foi o que eu disse no painel, né? Eu tenho talvez uma opinião diferente do geral. O brasileiro lê pouco e tudo mais. É porque nós estamos tratando de camadas sociais diferentes, de tudo mais. E camadas sociais em que a leitura não faz parte da realidade deles. No geral, o povo brasileiro, a leitura não faz parte da realidade deles. Exatamente porque a gente considera, e vê o que eu acabei de dizer, leitura igual a leitura de livros. E não qualquer, leitura de clássicos. Porque a dona de casa compra o livro do Padre Fábio e a galera diz assim, porra, mas isso aí não... né? Ô Fábio, só para eu dar um exemplo disso aí. Isso que tu falou, eu tenho uma visão muito clara na minha mente até hoje de um diálogo meu com um professor na escola. 6ª série, saca? 6ª série, eu tava com uns 11, 12 anos. E aí eu tava lendo Harry Potter. E aí que foi o primeiro livro assim que eu amei ler, né? Que antes eu tinha sido obrigado a ler, mas o primeiro livro que eu amei ler. E aí eu devorei os livros. E aí o professor chegou e aí fez, oxe, isso é livro pra ninguém ler? E aí eu fiz, eu gosto, professor, tá me fazendo ler. E aí eu comecei um diálogo e eu lembro muito da cara da bibliotecária lá, né? Tipo, apoiando, foi muito engraçado. E há esse desestímulo também nos quadrinhos. E aí um caso, eu tô fazendo letras, né? Aí tô dando aula.
E aí eu passei para os meus alunos um texto de apresentação. Vê que massa, velho. Um texto de apresentação assim, primeiro dia de aula, quem sou eu? Para eu conhecer eles. E aí teve uma galera que fez o texto. E aí teve um que não fez o texto. Ele desenhou. Ele fez professor. Ele não quis entregar. Eu não vou entregar não, eu não consegui fazer. Aí eu fiz, tu não conseguiu fazer, cara, tal, mas entrega o que tu fez. Ele, não vou entregar. Aí eu fiz, não, me entrega o que não tem problema. E aí quando eu peguei, ele desenhou. E foi um dos mais profundos, assim, quem sou eu, de todos os alunos. Saca? Sensacional, Rafa. E aí, é disso que eu estava falando. O que é leitura? Porque, veja, aí, o Paulo Freire, por exemplo, usava uma terminologia que era leitura de mundo. Nós temos que aprender a ler o mundo, conhecer o que está ocorrendo, o que está acontecendo. Isso é se empoderar do mundo. Eu sei o que é o mundo, porque eu consigo lê-lo. E aí a gente então desvaloriza. Eu também, os meus alunos aí, formação de professores. É o cara dizendo assim, eu tenho dificuldade com leitura, porque a minha família não tem costume de leitura. Eu falei, você está enganado, sua família tem. Não, professor, porque meus pais não leram, meus pais têm uma cultura, né, menor, assim. Eu dizia, não, mas seus pais não se juntavam de domingo para assistir TV juntos? Não via novela? Eles estavam lendo algo. Não é novela, não é uma série de ficção. Você está lendo. E aí, assim, é isso. A gente compreender que são formas de leitura e diferentes modos de leitura. Isso que você falou do aluno. Eu fui para uma escola recentemente no Curado, aqui no bairro do Curado. A gente fez um trabalho com os alunos. Há um menino, ele tem transtorno de hiperatividade, toma remédio, um monte de coisa. Ele começou a ler o nosso quadrinho sobre a Revolução e fez o quadrinho dele usando os personagens da Turma da Mônica. Eu tirei foto, depois te mostro, Sidão. Só que o quadrinho dele, usando a Mônica e tudo mais, ele pintou, cara, com uma intensidade de cores. Ele fez o vermelho e o amarelo tão forte. Aí eu falei para a professora dele, eu falei assim, olha, conversa com ele o que ele quis passar com essas cores tão fortes, porque ele tá mandando uma mensagem por aqui, por essa cor. Aí ela, é mesmo, tal, mas ele gosta de cores. É justamente por isso. Ele está mostrando um recado do que ele gosta e de como ele está querendo se comunicar. E veja, é a leitura da cor que ele usou. Então, o nosso povo lê, cara. Tem leitura em muitas coisas, tem muitas coisas desse tipo. O que a gente precisa é aproveitar disso, esse é o lance, os professores aproveitarem dessas linguagens, aproveitar disso. Por exemplo, para eu dizer para ele, cara, não tem problema ler Harry Potter. Aliás, tem o Harry Potter em quadrinhos, meu irmão. Tome aqui, dê uma sacada no Harry Potter em quadrinhos. Leia o quadrinho, pegue outras coisas, leia outras coisas. Por quê? É uma construção cultural. Há um tempo se usava como justificativa. É massa ler quadrinhos, porque se você lê quadrinhos, você vai chegar aos livros depois. Hoje eu digo, dos livros que eu leio, 90% é quadrinho. É difícil eu pegar um livro para ler. Eu sou, digamos assim, forçado por conta da minha profissão, por conta do trabalho acadêmico, tenho que ler pesquisas e tudo mais. Agora, em casa, a minha biblioteca, aliás, é misturada. As minhas estantes, o livro acadêmico, o livro, né, escrito em prosa e tal, está misturado com quadrinho. Para mim, está igual, é isso. A gente tem que compreender. Talvez, ainda assim, o nosso povo leia pouco. Mas, enquanto a gente entender que leitura é só leitura de livros e só livros clássicos, nós vamos estar fazendo um desserviço. Porque se a gente então for para o quadrinho e dizer para ele, leia o quadrinho, vale tanto quanto, talvez mais, porque nós estamos falando de muitas linguagens, muito mais camadas do que só a leitura de um clássico. E aí, talvez a gente consiga melhorar as leituras todas. Porque, por exemplo, um cara assistiu um filme que escancaradamente, por exemplo, está falando sobre a ditadura militar, e ele sair com uma percepção do filme que assim, pô, que massa que esses caras mataram os bandidos lá, pô, bicho, isso é falta de leitura, ele não leu o filme, e, né, e é isso, aí precisa haver a construção, então, de um processo de leitura, mas eu acho que a gente se equivoca, porque está pensando... Eu ia falar assim, Paulo Coelho, cara. Sim. A gente ainda tem preconceito com Paulo Coelho. O cara é um dos maiores escritores da história do Brasil, de produção do mundo. E a gente
Eu não gosto de Paulo Coelho. Gostar é uma coisa, meu irmão. Goste do que você quiser. Agora, respeite, porque esse cara criou leitores de uma geração. Esse cara fez um serviço do caramba, né? Antes de Heron falar, só vou pincelar o que Fábio falou, porque ele tá ligado que o Nerd Café tava numa escola esses dias. Eu até chamei ele não pôde ir. Não pude. Eu vou marcar Sidão nesse post, porque eu achei tão interessante, cara. A gente foi numa escola no Recife, Tony. Fala escola, cara. Lubiesca. Foi a escola Lubiesca, exato. A gente foi na escola Lubiesca no Recife, ali na Torre. E os alunos, eles fizeram a própria editoração dele de quadrinhos. Tem um selo. Eles fizeram um selo de quadrinhos, o Lula Córneo. E aí eles tinham um ciúme arretado, assim, porque eu peguei pra ler. Não vai dar pra ele não, né, tia? Porque esses quadrinhos aí fui eu que fiz e tal. E aí criaram um selo de quadrinhos, produziram e tem uma variedade imensa na biblioteca da escola. Vê que massa, cara. Eu preciso falar uma última coisa bem rápida com relação a isso. Eu trabalhei num colégio chamado a Escola Cooperativa de Piracicaba, quando ainda morava lá no interior de São Paulo. A Escola Copep, que é uma escola sensacional. Lá, quando eu fui professor de geografia, nós fundamos a Gibitec Escolar em 2006, a Gibitec Escolar. Aí os alunos, a escola disse assim, vou lhe dar 50 para você comprar gibi, 50 por mês. Aí eu dizia para os alunos, digam aí o que vocês querem que a escola compre para vocês lerem. A gente comprava Batman, Turma da Mônica, os alunos que decidiam. Voltei lá ano passado, 2016, conversar. E aí, como está a Gibiteca? Não funciona igual ainda, mas continua funcionando. Aí ela foi falando da biblioteca. Só para ter uma ideia, é isso. Ela disse assim, o pessoal começou a ler, acho que Jogos Vorazes, que é a série longa. Aí a menina leu o primeiro. Quando ela foi devolver o primeiro, a bibliotecária, que é Raquel, depois eu marco Raquel diz assim, gostou desse, é o primeiro, tem mais? A bibliotecária, tem mais desse? Tem, essa série tem tantos. Ok, passe aqui tal data que vamos comprar o segundo. A bibliotecária, cara, aí eles iam e compravam o volume 2. Aí já chegou o volume 2, espera um pouquinho, semana que vem. Quando a escola liberava a grana da biblioteca, ela ia e comprava pra menina continuar lendo aquele. Lá na Lubiesca, esse projeto também é da bibliotecária Carol. Um abraço pra você. Eu queria dizer rapidinho, e depois quero pedir licença, que tem um lançamento do Cérebro agora, tá? E convidar todo mundo, o lançamento do Cérebro daqui a pouquinho aqui na Bienal Geek. E Sidão tem que voar de volta também. Sidão tem que voltar. Se tiver voo, viu? Tomara que ele fique aqui com a gente, tomando uma cervejinha couch ali. Um dos escritores mais complexos do Brasil, enquanto linguagem, é João Guimarães Rosa, né? Por seu neologismo, por sua forma de escrever, difícil até de se traduzir. E fizeram o Grande Sertão Veredas em quadrinhos. Ou seja, é possível todo tipo de leitura, que é uma obra linda. Eles conseguiram traduzir a simplicidade e a poesia do Rosa de forma esplendorosa, assim. Então, é possível. Essa leitura é possível de qualquer forma, entende? Não é apenas a palavra é só um dos componentes. E o quadrinho tem essa coisa de juntar imagem e texto. É fundamental isso. Mesmo que não tenha o texto escrito, o roteiro, a narrativa é um texto. Foi preparado para não falar com letras, no caso. Aliás, né? Posso fazer uma provocação? Eu falo isso para os meus alunos, porque tem o conceito do leitor funcional, analfabeto funcional. Aí esse cara, ele lê, mas ele não compreende o que está lendo. Ok, aí eu digo para eles assim, então vocês também são, porque eu vou te dar o Crítica da Razão Pura do Kant, um dos livros mais difíceis de compreender. Os filósofos passam a graduação inteira, mestrado, doutorado, para compreender o que o Kant escreveu. O próprio Kant teve que fazer um outro livro para poder explicar o primeiro. Aí eu digo, leia. Se você não entender, você é um analfabeto funcional. Horas, não é só eu saber ler, eu entendo tudo. Não é isso. A construção, e aí que vocês estão falando, leitor, no meu livro eu botei dicas de como o professor usar o quadrinho na sala de aula. A primeira dica é, leia quadrinhos. Se é professor, quer que os alunos usem quadrinhos, quer usar, leia quadrinhos. Porque é só construindo, a gente é aprendiz até morrer, né? Então... Fábio, você foi brilhante, porque assim, eu sempre digo, todo mundo é ignorante em um monte de coisas, cara. Você pode ter 8 mestrados, 15 doutorados, você vai ter coisa que um cobrador de ônibus, um mecânico vai te ensinar. Um pescador vai te ensinar. Você tem que ter humildade para saber, que bom, cara. Que bom que a gente vai aprender. Eu sempre falo isso. Nas minhas palestras eu falo, olha, sempre a pessoa mais simples possível vai te ensinar alguma coisa. Se você estiver aberto para
para captar esse tipo de informação, certamente vai ser um ser humano melhor. E só para complementar em cima disso que você falou do roteiro, outro dia chegou para mim um print de acho que de um grupo de quadrinhos do Facebook, acho que era uma discussão, o que é mais importante, o roteiro ou o desenho? Aí eu falei, roteiro. Para mim tem que sempre ter a história para ser contada. Obrigado, Sidão. Não, mas acho que é claro que é o casamento que vai ter, mas assim, a história tem que ser contada. O Tony falou, como você vai contar, não importa, boneco de pauzinho, de palitos, como não importa. Aí tinha um comentário assim, vocês estão brincando, né? É claro que é desenho. Outro dia, meu filho lê horas de revistas que não tem balão e se diverte. O cara não sacava que ali tinha roteiro. Como se o desenhista começasse simplesmente a soltar quadros aleatoriamente. Exatamente, cara. Exatamente. Então, Rafa, para encerrar, então vamos encerrar, né? Porque Heron tem que lançar a revista dele aqui ainda. Sidão tem que voltar para casa, né? E aí, assim, as últimas considerações de cada um sobre o mercado. O que é que a gente pode fazer para melhorar essa leitura de quadrinhos, fazer isso crescer, dar quadrinhos de presente, como o Sidão sempre fala, né? Então, um último panorama, né? Porque já teve um painel, já teve um vídeo, e se deixar a gente vai aqui a resto da Bienal. Podcast ainda. Não, eu queria aproveitar o Sidão aqui. A gente teve lá o ano passado, eu e o Tony Verano, para visitar os estúdios, e uma coisa que mais me chamou a atenção foi o seguinte: a sacada de mercado que ele contribuiu muito com isso, que o Maurício desde sempre é um visionário, que é o seguinte, Sidão falou disso, tem o público da Mônica que se perde. Hoje não mais. Hoje tem o público da Mônica Jovem, das Graphic MSP e o público da Mônica Toy. E a Mônica Toy é o quê? Um dos grandes sucessos no mundo todo. É inacreditável, são animações de 30 segundos, sem texto, que só vai... Pum! E a ideia, por quê? Porque você vai para o mundo inteiro e o canal da Turma da Mônica tem, para mim, o espantoso número de 9 bilhões de visualizações. E crescendo, em média, 400 milhões de views por mês. Ou seja, isso é mercado. Isso é perceber que você precisa ampliar o seu público, o seu produto e chegar no seu consumidor, no seu... Fundamental. Isso para mim foi uma lição de vida. Que legal. Só para linkar com esse mesmo momento quando a gente foi visitar a MSP, o que mais me marcou foi quando Maurício de Souza, falando um pouquinho da história dele, disse que o pai dele no começo disse, olha, você quer desenhar? Tá certo. Você desenha metade do dia e outra metade você estuda negócios. Você administra. Isso é fundamental. Então, para todos os desenhistas que estão ali me vendo, esse foi o melhor conselho que eu vi em toda a minha vida. E se a gente quer mudar o mercado, seja roteirista, editor, estude roteiro durante o dia e parte da tarde e estude negócios no outro. E aí a minha consideração final, falando mais sobre esse aspecto dos ilustradores, a mudança radical que precisa acontecer de fato é a mudança de um coração, apesar de não ser minha referência no mercado americano, mas vou usar aqui o Jack Kirby. O mercado não foi mudado sem caras como Jack Kirby, como Stan Lee, caras que estavam dispostos a fazer por muito prazer, e outros que me inspiraram também foram outros que se dedicaram a ensinar. A minha vocação, a maior vocação que eu tenho não é ser desenhista. Hoje eu tenho clareza disso. A minha maior vocação é ensinar desenho. Para enquanto eu ensino desenho, eu aprendo a me melhorar como ser humano na atitude de se doar. E eu nunca melhorei tanto minha mentalidade como professor de desenho e como ser humano de um ano para cá, depois que eu abri a escola. Segundo, a gente tem ainda a mentalidade de fazer as coisas, ainda que achando que não tem tanta oportunidade de negócio, sendo que tem, a gente tem a mentalidade de fazer as coisas porque vai dar retorno. A escola, eu vou passar provavelmente os primeiros 5 anos só investindo. Mas o retorno que ela vai trazer para o Estado, e eu voltei dos Estados Unidos objetivamente para isso. Para mudar, dar a minha contribuição no que for possível, para mudar o mercado, criando uma legião de ilustradores. Se houver muitos ilustradores, sem dúvida,
vai haver mais produto no mercado e as empresas naturalmente vão abrir mais oportunidade. Se a empresa diz, poxa, quem é que a gente chama do mercado nacional para fazer nossos quadrinhos? Fulano de tal, MSP, fulano de tal, MSP, fulano de tal, MSP também, fulano de tal da Marvel, fulano de tal, tá todo mundo alocado. Se a gente, por exemplo, a escola que eu abri lá no Porto Digital, a gente está no primeiro ano, a gente vai agora nos primeiros 40 professores sendo formados. Cada 40 desses, minha meta é abrir uma filial com mais 20. A Uninassal já abriu as portas para a gente ter salas gratuitamente. Esqueci agora, a instituição César não, a instituição... Participe. Não, das crianças. A escola modelo. Esqueci agora. O Compaz. A escolas de modelos como Compaz, que estão em áreas menos favorecidas, também já abriram oportunidade. Minha missão agora é formar monitores. Cada 10 que eu formar, cada um vai estar cuidando de mais 20 alunos. Isso daí muda o mercado local em médio e longo prazo. Se muda o mercado porque vai ter mais produtores, naturalmente a cadeia produtiva vai se ampliar para mais roteiristas e tudo mais. Então a minha contribuição é essa, e a minha contribuição também é dizer, eu tenho sido muito abençoado, literalmente essa palavra, por estar fazendo isso, não financeiramente, exatamente porque meu trabalho continua o mesmo dos Estados Unidos. Mas a quantidade de alunos, de amigos que você cria e de amigos comprometidos com a sua cidade. Do que adianta eu trabalhar para os Estados Unidos, apenas eu aqui de Recife até hoje, se tem mais 1 milhão, melhor, são 9 milhões aqui em Pernambuco, 30% jovens de classe menos favorecidas. Então, essa minha contribuição, eu estou falando por experiência, é a coisa que eu mais incentivo roteiristas, editores a fazer isso gratuitamente e para a classe menos favorecida. Se a gente quer ter um país melhor, isso vai começar por educação e por doação. Então, para ter uma mudança no mercado, o mercado chinês foi assim, a minha experiência com a escola é transformar a escola em política pública. Em 3 anos, seguindo o cronograma, a gente teria aí uma média de 120 monitores. 120 monitores, naturalmente dá para dividir esse grupo em 2 partes e colocar metade para escolas públicas. Escolas de desenho no Japão, não, você não paga. É parte do currículo escolar. Na Europa, boa parte das escolas também. Eu quero que não aconteça o que aconteceu comigo, de chegar na escola e ter que ficar, puxa vida, como eu queria estar desenhando. Porque não tinha uma aula de desenho. Porque se tivesse uma aula de desenho, eu chegaria na aula de desenho, fazia o meu melhor, chegasse lá na hora de ciências eu daria o meu melhor. E nenhuma aula usava desenho, né, Tony? Olha, aparentemente estouramos o tempo da sala de vídeo também. Mas sim, consideração final de Sidão e Fábio, rapidão. Bem rápido, é só tchau, obrigado, gente. Obrigado de novo de aprender com vocês. Obrigado pela. Eu tava aqui pensando, temos que abrir a Heron Vilar Art School pra gente aprender roteiro. Roteiro, porque a gente tem conversado sobre isso. Porque Tony, né, tá ensinando. Vamos embora. Me convide para ser seu aluno, eu gostaria muito. E eu queria só agradecer o convite, o carinho de todo o povo do Recife. Como eu sempre falo, dê quadrinho de presente. Para quem não lê quadrinho, tá sim de quadrinho que você pode dar de presente. Mais que isso, se você lê quadrinho, espalhe para as pessoas que estão à sua volta que quadrinhos são rigorosamente iguais ao cinema. Tem quadrinho de criança, tem quadrinho de aventura, de humor pornográfico, erótico, de ficção científica, de faroeste, igualzinho. Então, muitíssimo obrigado. Só para fechar, um agradecimento especial à Bienal Geek. Especialmente esses 2 painéis, de verdade, porque os 2 aqui eu já conhecia. Eu sempre fui muito fã do trabalho do Tony, mas nunca tinha parado para sentar com ele 10 minutos para conversar. Saí daqui muito mais fã do Tony. O cara tem uma cabeça privilegiada. Parabéns, Tony, valeu. Minhas considerações finais é que eu adoro essa galera, velho, é sério. Então valeu, Bienal Geek, obrigado pela oportunidade. Valeu Sidão, Heron. Vou lá prestigiar o lançamento E até a segunda Bienal, né? E até a segunda Bienal. Valeu, galera. Curtam Nerd Café.